Oi, gente, boa tarde, bem-vindos a mais um Pod Síndica. E hoje, no nosso episódio super especial, com pessoas especiais, o nosso convidado Igor Wallace, engenheiro, ele é CEO da IWC Engenharia, engenheiro de segurança do trabalho. Igor, bem-vindo! Obrigado, Kelinha. Obrigado pelo convite. Me senti muito honrado e feliz de estar aqui participando do Super Síndica, falando na parte de segurança do trabalho em condomínios. Tem muito assunto legal para a gente falar, muita coisa interessante. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo, Kelly. É uma felicidade imensa ter você aqui com a gente. E, é lógico, compartilhando conhecimento, informações que são super importantes no nosso meio condominial. Sempre falo desse ecossistema tão rico e tão maravilhoso que é. E hoje a gente vai falar sobre os bastidores dos condomínios, né? Coisas que os condôminos em si não se atentam, não estão ali alerta. Por quê? Porque não faz nem parte assim do dia a dia deles. Mas lá nos bastidores, que é super importante, as pessoas que atuam na linha de frente para manter aquele condomínio organizado, limpo, verdade. Com as manutenções em dia, mas que a maioria não sabe. Quantas coisas o síndico tem que se preocupar em um condomínio? E o pessoal acha que é só portaria, tem que cortar a grama. Não, o síndico tem muita responsabilidade. Muita. Demais. E cada função, né, desses profissionais que estão lá, prestando o serviço deles, tudo que eles fazem recai na responsabilidade do síndico, né? Você é o filtro, né? Sem falar da sua... Acho que é bem importante a gente até começar agora no seu podcast falando da responsabilidade civil e criminal do síndico dentro de administrar um condomínio. Quais são as responsabilidades cíveis e criminais que ele está ali assumindo, a verdade é essa. Sim, tanto que a gente até comenta, e as pessoas, muitas vezes, elas não entendem a questão dos honorários, a remuneração do síndico. E aí acha que a remuneração do síndico é por hora trabalhada que ele exerce naquele condomínio, e na realidade não. Trabalha muito mais, né, fora de lá. Né? Trabalha muito mais e o valor do honorário é compatível à sua responsabilidade. Com certeza. Né? Que é dentro e fora, e a gente responde com o nosso próprio patrimônio, né? Quando você fala assim, o que o síndico tem que olhar quando a gente fala de segurança do trabalho dentro de um condomínio? Nossa. A gente acha que é só utilizar... Quando eu falo de segurança do trabalho, o pessoal fica muito fechado e focado na parte de EPI. EPI, segurança. Usar um capacete, usar um óculos, um calçado. Não é? Uma bota, uma luva. E tô fazendo segurança do trabalho. E fica muito fechado nisso, né? Até eles pensam, o profissional só olha isso. Não. E o síndico, falando em condomínios, está muito alinhado com a segurança do trabalho, porque você acaba vendo uma visão muito macro e gigante de toda a operação do negócio. Exatamente. Porque para manter tudo aquilo de pé, é manutenção o ano inteiro. O ano inteiro, nunca acaba. Pessoas entrando e saindo, empresas entrando e saindo. Exatamente. Como que está a documentação desses profissionais? Pois é. O que cada um precisa ter de certificação para atuar naquilo que ele se dispõe a fazer? É porque a gente entende também que a gente olha muito o custo, né? Então, muito. Claro, vai onerar muito a taxa condominial. Vai ter uma taxa extra por causa disso. Então, entender também que quando você contrata uma empresa para fazer qualquer tipo de manutenção dentro do condomínio, existem as diferenças daquela empresa, que com certeza ela vai ser um pouco mais caro na prestação de serviço, porque ela se preocupou muito com as questões de segurança daquelas pessoas. São pessoas altamente qualificadas para fazer um serviço de excelência no seu condomínio. E para você não levar nenhum passivo, né? Porque você é corresponsável pelaquela empresa, porque você está contratando, então você deveria ter um filtro. Exatamente. E fazer a verificação dessas documentações e desses treinamentos. E é o tomador de serviços, né? Que a gente fala. Aí. Bom, os condomínios são tomadores de serviço. Você está tomando o serviço do outro. Mas de que forma?
E o morador, ele entender essa diferença também de orçamento. É porque você justificar, não, vai no mais barato, tá? Mas esse mais barato, ele vai fazer uma limpeza de uma fachada e a gente tá num prédio de 15, 20 andares. Exatamente. E ele vai descer aquele pano, aquela fachada inteira. Ele tem muitos itens que ele tem que se preocupar de segurança. Então, provavelmente, o custo ele é um pouco diferente. Esse cara é mais qualificado. Porque até a pintura e a entrega final do serviço, ele tem uma qualidade melhor também. Exatamente. E assim, eu sempre gosto de trazer os exemplos, né? Sim. De cada área que a gente traz aqui, área jurídica e tudo, eu falo os exemplos reais nos condomínios, eu falo assim, gente, não associa a fulano, a ciclano, não dê os nomes, mas é real a história, não é conto, é pura verdade. E aí, a gente assumiu um tempo atrás um condomínio que o síndico era condômino, síndico morador, e ele colocava o zelador para fazer as limpezas das caixas de gordura. Vamos economizar, né? Porque pra que pagar? Por que pagar, né? A gente já tem um funcionário que tá aqui, né? Pra vir aqui, tirar as gorduras e levar embora. Não, o zelador faz e joga no terreno ao lado. Olha só o passivo. Olha o passivo. Aí entra, né? Olha, cadê a certificação do serviço que é feito? Porque o condomínio tem que comprovar que fez. E tava pagando certo? Ele tem as proteções adequadas? Ele tem o conhecimento adequado para fazer a manipulação daquele rejeito? Então, daquele efluente que a gente fala? Aí já são questões ambientais, né? Mas, assim, é que na visão do síndico morador, ele não é um síndico profissional. Ele não... Porque, assim, vamos falar da super síndica, né, a Kelly. Ela tem um conhecimento muito avançado de legislação, documentação, a parte de impostos, a classificação da administradora de condomínio. É um conhecimento muito além de você fazer gestão de pessoas e fazer manutenção. Exato. O síndico profissional, ele tem que conhecer questões legais, questões regulamentares e vários outros quesitos legais. É isso mesmo. E quando é o síndico morador, gente, ele não tem esse conhecimento. Não tem, nem tem obrigação de ter. Nem tem obrigação. Né? Então, isso mostra, para deixar bem claro, a importância de um síndico profissional, de uma empresa profissional para fazer a gestão da parte do condomínio. Quando a gente chega nos condomínios e se depara com essas situações, de verdade, dá até palpitação. Que eu falo, o coração dá aquela acelerada. Dá uma acelerada, dá um desespero. Que eu falo, ferrou. Essa trabalhista uma hora vem. Hora vem. Vai chegar. E aí eu faço os levantamentos dos riscos, né? Apresento, tem condomínio que ainda fica bravo, acredita? Mas eu não sabia, nunca ninguém falou. Que aí eu vou apresentar os riscos, eles falam assim, mas quem garante que vão processar mesmo? Eu falei assim, não tem uma garantia. Eu levanto riscos, eu não tô dizendo que vai acontecer, mas o risco existe. E quando se concretizar e chegar, pelo menos vocês não vão virar para mim e falar assim, você assumiu o condomínio? Você não viu isso? E se você manteve você prática? Foi passiva? Fui passiva. Omissa? Exato. Não, mas eu levantei lá no início, a gente fez um relatório, te entregou, né, uma visão geral daquilo que a gente estava avaliando. E você falou de riscos, né? Então, assim, o síndico, a síndica, no caso aqui, a Kelly profissional, ela faz uma análise, um diagnóstico dos riscos que pode oferecer de alguma contratação errada, enfim. E tem muito a ver com a parte de segurança do trabalho, né? Total. Porque a gente fala, a maior parte dos condomínios, a gente tem que preservar uma área verde. Sim. Para ter interação. Não é só obra e construção. Não. Obra, construção. Tem que ter interação com a área verde, meio ambiente, né? E aí o morador, ele olha lá e fala, nossa, sabe aquele jardim bonito? Olha que jardim bonito. Mas quem deixou aquele jardim bonito? Pois o pessoal da jardinagem. E se preocuparam com... E aquele dia que tá um sol bonito, quente. O pessoal tá deixando o jardim bonito, mas tá exposto ao sol. Será que tem água fresca e potável? Será que aquele cara tem um protetor solar? Isso é preocupação. E falando em riscos, isso é uma preocupação que o síndico ele também tem com esses profissionais. Essa exposição. Tá muito quente. Ele tem uma área amena para ele descansar? O bebedouro ali, o filtro, foi feita a troca do filtro, a manutenção, a água tá em boas condições. Porque não é só para o profissional, mas sim para os condôminos também. Exatamente. Né? E isso são itens de segurança.
como você falou de riscos, né, que você analisa, isso também são riscos. Sim. E muitas vezes, no mais, fala, vai onerar, vai ficar mais caro. Não. Você está prevendo um problema que pode dar errado e o custo lá na frente ser muito maior. Exatamente. Então, quando a gente faz essa análise dos riscos também na contratação de uma empresa, igual você quando vai fazer análise de risco no fechamento de um contrato com condomínio, tudo isso é levantado para a gente não ser pego de surpresa. Exatamente. E aí a gente fala aquele jardim bonito, né? Ou quando o pintor está lá, a parede está linda, toda pintada, em boas condições, aquela janela, tem aqueles prédios administrativos, né? Com aquele vidro espelhado, lindo, maravilhoso. Lindos. E o síndico lá atrás, meu Deus, tem que ter a manutenção daqui 3 meses, e eu tenho que contratar a empresa. Tem que ser especializado. Tem que ser especializado, e o custo vai lá em cima, mas assim, são empresas especializadas que não vai me dar dor de cabeça, vai entregar o serviço com excelência e atendeu todos os requisitos legais, regulamentares, para não ter nenhum tipo de problema. Até porque, né, igual, Igor, no condomínio, o zelador mesmo. Tem zelador e tem manutencista, que aí lida com o jardim. Aí tem as roçadeiras. Tem condomínio que a gente assume que o zelador ainda tá usando a roçadeira de lâmina. Nossa Senhora. Então, quantos acidentes? Teve um acidente recentemente numa empresa aí. Aquela lâmina, ela bateu numa pedra, ela quebrou a lâmina, ela bateu na pedra, né? Voltou e cravou no dorso do pé do trabalhador. Se vocês pesquisarem aí, vocês acabam encontrando esse acidente que foi muito divulgado na internet também. Então, o risco é muito grande. Mas será que é qualquer calçado de segurança? Não. Vamos evitar de usar a lâmina, vamos na de fio, né? É mais seguro. No nylon. Nylon, para condomínio, não tem necessidade de lâmina. A grama é baixinha, não é aquele mato... É diferente de alguém roçar um mato... um terreno que já está lá há muitos anos sem cortar. E os matos são outros, né? A bitola do mato é outro. Precisa de uma lâmina. Agora, no condomínio, não. O fio de nylon atende perfeitamente e te oferece muito menos riscos. E ele também tem uma coifa de proteção, né? Sim, contra o trabalhador. Fora os EPIs que você está utilizando, ele tem uma proteção. A lâmina já... Ela é dura, ela vai longe. É de metal, né? Ela quebra. O acidente é muito, muito perigoso com isso. Mas, Igor, todas essas questões de prevenção em condomínio tem um nome, né? Precisa de um laudo específico para levantamento desses riscos, não é? Sim, ele chama PGR. Antigamente, parece até sopa de letra falando, né? Então, assim, é para o condomínio ou é para a empresa? Só para vocês entenderem essa diferença. Eu tenho uma empresa e tenho um CNPJ. Tá. Esse condomínio, provavelmente, ele vai ter uma administração. Isso. Essa administração vai contratar ou o pessoal de facilities, outras empresas. Essas empresas têm essa documentação? Então, antigamente era o PPRA. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Agora é o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, ou PGRO, Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. E o que é interessante esse documento, Kelly? Que foi muito bom você perguntar isso daí. Que você faz um inventário de riscos. Perfeito. Através das atividades que ele vai exercer. Vou dar um exemplo, tá? Vamos falar da jardinagem mesmo. Isso, do manutencista ali. Digamos que esse condomínio ele tem um talude. Sim. Acentuado, né? Sim. Quem não conhece talude é o barranco. Um paredão. Então tem condomínio que tem um paredão. A preocupação, será que ele é só o risco de corte e tal? Ou tem o risco de queda? Tem de queda também. Tem o risco de queda. E para ele não cair, o que eu devo fazer? Utilizar um cinto. É que a pessoa ela assimila um cinto de segurança somente a trabalho em altura. Só que a gente também usa o cinto de segurança para planos inclinados. Sim. Dependendo da porcentagem dele de inclinação, se ele tiver um desequilíbrio, ele vai rolar e vai parar lá embaixo, na calçada. E aí, esse PGR, a gente consegue prever que isso possa acontecer e criar plano de ação. Ações mitigadoras. Então, quando ele for limpar o talude, ele vai ter que colocar uma ancoragem lá em cima. O que é uma ancoragem? É um ponto, né, na estrutura ou de alvenaria, ou pode ter de fixação, onde ele vai se ancorar, onde ele vai colocar um elo de ligação entre o cinto e esse ponto de ancoragem, para fazer a roçada ali, e se ele desequilibrar, ele tá seguro, ele não vem a cair. Então, esse PGR, a gente consegue levantar tudo isso. Então, gerencia todos os riscos, inclusive na parte da prevenção. É isso aí. Daquela função. É como se fosse uma análise de risco. E é por função.
E é por função. Por função. Então, exemplo, eu tenho... Qual que é a função do cara que corta grama? Jardineiro? Não é? Exato. Aí do jardineiro eu tenho auxiliar. Isso. Aí eu tenho encarregado. A gente separa por grupos. Quais são os riscos de cada grupo? De acordo com a atividade que ele vai fazer. Então, um jardineiro num condomínio, ele tem uns riscos. Mas um jardineiro dentro de uma indústria química, ele tem os riscos da jardinagem mais a interação com o ambiente da indústria química. Que são outros cuidados. Então, assim, é a mesma função num ambiente de trabalho diferente. Que bacana, gente. É isso que a gente tem que se preocupar. É que eu acho bem interessante, fiquei até muito honrado do seu convite, porque no condomínio acontecem muitas atividades que é como se fosse uma indústria. Você já parou para pensar? Já. Tem o pessoal que faz manutenção na parte de incêndio. Tem. Que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Isso. Tem aquele profissional que vai fazer a manutenção na bomba. Tem. Na tem bomba mesmo, de água. nas bombas de água e esgoto. E esgoto. Porque agora, aqui em Mogi, a maioria dos projetos do SEMAI tá pedindo que os condomínios façam a elevatória, a ET. Estação de tratamento elevatório, estação de tratamento... Ela faz a coleta e depois ela canaliza para... Ela trata antes de mandar para a rede. É isso aí. Então, tem uma empresa que é conhecida nossa também, que pegou um projeto bem legal e a gente está fazendo um trabalho com eles lá. Que eles estão fazendo esse cuidado com essas bombas que fazem essa sucção, que jogam de uma caixa para outra. E vai fazer a destinação correta. Top. Então, é muito importante. Então, quando a gente estava falando de indústria, é porque a gente fala que é o pessoal que faz manutenção na bomba, manutenção nos alarmes de incêndio, manutenção nos extintores, que é muito importante. Sabe o que o pessoal não leva em consideração, Kelly? Em condomínio, nas mangueiras de incêndio. O teste hidrostático. Né? E qual é a periodicidade, você sabe? Eu sei que você sabe. Eu faço anual, É isso aí, anual. Junto com o extintor. Isso. A gente já inclui. E ela tem uma inspeção visual a cada 6 meses também. Sério? Pra saber se tá... Aí você faz a abertura dela, vê se ela não tem nenhuma parte, né, defeituosa ou tal. Mas o teste hidrostático é uma vez a cada 12 meses. Então. Pra ver se ela vai aguentar aquela pressão, Mas tem condomínio que não sabe nem que tem que ter o AVCB ou o CLCB. O AVCB, o que é AVCB? Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. É um projeto onde vai falar onde tem que ter os hidrantes, os extintores, alarme de incêndio, a bomba de incêndio, vai falar sobre rota de fuga. Também é muito importante, não pode deixar as pessoas treinadas, os brigadistas. Agora é obrigatório, sabia? Anual. Sim. Tem uma NBR 14276 que fala da brigada. Em São Paulo, aqui em São Paulo, para vocês que estão vendo isso aí de outros estados, a gente só tem que ter esse carinho e esse cuidado. NBR mesmo. Nível do Brasil, né? Todo o território brasileiro. NBR 14276, que fala do treinamento dos brigadistas. No estado de São Paulo, é IT-17, Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros, que também fala... Né, dessa parte de treinamentos. E em outros estados, para vocês que estão vendo, né, esse podcast de outros estados, você tem que se atentar a qual a instrução técnica do Corpo de Bombeiros aí do seu estado. Que bacana. Que aí só tem essa diferença, mas também vai falar sobre isso. E aí fala do treinamento dos brigadistas, do organograma, porque é importante você ter os equipamentos em perfeito estado, desobstruído, dentro do período dele de validade, mas também ter pessoas que sabem utilizar numa situação emergencial. Tem até um ditado aí que o pessoal fala, né? O que adianta você ter uma Ferrari na garagem e não saber dirigir ela? É verdade. É a mesma coisa para os equipamentos de segurança. O que adianta você estar com tudo em dia... E não ter treinamento. E não ter uma pessoa qualificada para saber onde usar o quê? O de água é pra quê? O de pó químico. E o ABC? E o CO2? Por que tem essas diferenças? Mas o ABC, ele apaga tudo? Então. Né? Há controvérsias. Mas mesmo? Assim, é por isso que é bom a gente entender. Então, se vocês tiverem mais dúvidas aí depois, chame a Kelinha ou chame a IWC. Chama a IWC, gente. E a gente consegue atender vocês na melhor medida possível. Isso. E aí, eu até deixei uma colinha aqui, porque os assuntos são vários, Kelly. São vários. Aí... A gente fala assim, né? A gente entra no condomínio, tá tudo bonito e todo dia tem alguém se arriscando para manter o condomínio funcionando. A pergunta é, e esse risco está controlado ou é invisível? Aí fala, tô invisível. Tô invisível. É porque tem riscos que as pessoas não estão acostumadas e não vão enxergar aquele risco que aquele profissional está correndo. Por isso que é importante ter uma consultoria de uma empresa especializada para te auxiliar ou auxiliar o condomínio nas atividades. Estou falando em riscos de acidente, porque falando em riscos condominial, administrativo, isso aí a Kelly é a mastermind de tudo isso.
E ela vai conseguir te ajudar muito. Mas quando fala de segurança do trabalho, a gente tem que ter esse suporte, porque... eu vou contar um acidente que aconteceu no condomínio. Isso aí foi na região do Nordeste. Nós temos... Todo condomínio tem aqueles condomínios que tem a sua sacada. Isso. Sua sacada tem o guarda-corpo. Tem. E aí tem aquela luminária ali. A lâmpada, uma luminária. Teve um morador que foi fazer a troca dessa luminária. Ele subiu numa escada de abrir, escada tipo A, que a gente fala. Ele desequilibrou, passou por cima do guarda-corpo e caiu, acho que do 5º ou 6º andar. Veio a falecer. Teve um óbito. Um morador de um condomínio. Meu Deus. Quando que esse morador... Se vocês der um Google aí, vocês pesquisarem acidente, sacada na região do Nordeste, troca de lâmpada, o cara... Vocês vão entender o processo. Então, ou seja, numa simples troca de lâmpada na minha casa, eu estou correndo um risco, quem dirá numa manutenção de um condomínio como um todo? E tem até um dado, sabia? Que no Brasil, o que mais mata são acidentes domésticos. Sim. É uma das principais causas no Brasil. Por quê? Porque as pessoas são displicentes com a segurança preventiva, que eu costumo falar muitas vezes, né? O técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o profissional que está ali para o cipeiro, o brigadista. Não estou comparando ele a pai e mãe, mas a preocupação é muito parecida, né? Você vê... É que seus filhos já são um pouquinho maiores também. Eu tenho uma filha pequenininha e tal. As preocupações são outras, né? Hoje com assalto, com várias outras coisas. Sim. Mas eles não vão fazer peripécias na sua casa de criança, porque já são adolescentes. Mas eu tenho uma criança pequena lá em casa. A minha filha Luíse. Ela sobe numa cadeira e tá lá balançando. O que você fala? Filha, desce daí, você vai se machucar. Exato. Meu Deus! É a preocupação do pai e da mãe, né? E qual que é a preocupação do síndico profissional e do profissional da área de segurança do trabalho? É a mesma coisa. Pode dar errado? Pode. Então, assim, o condomínio daquela é como se fosse outro filho. Dentro desse filho, na estrutura desse filho, tem várias famílias, gente. Tem condomínio que tem 500 famílias. Qual é o condomínio seu, Kelly, mais ou menos? Você tem ideia? Tipo, quantas famílias tem num condomínio maior que você tem, sei lá? Olha, são 400 unidades. E aí você multiplica por uma média de 3 pessoas. 1.200 pessoas. Só nesse condomínio. 1.200 pessoas, 400 famílias. 400 famílias só em um. É muita gente. Então, assim, aí tem aquela criança correndo na rua, você fala, a convenção coletiva fala que não pode correr na rua. Aí o pai fala, mas que coisa chata, não pode correr na rua. Mas se o meu filho for atropelado? Aí fala, mas o cara tava muito rápido. Não, ele tava respeitando a velocidade. A sua criança saiu da calçada e entrou na... Então, assim, o síndico, quando ele entra, fala, olha, tá aqui uma notificação. Ela tá pensando no bem-estar da sua família. Com Você certeza. tá pagando pra isso. Então, assim, essa é a preocupação do síndico profissional. Mesmo. Então, a preocupação todo dia. É de prevenção em tudo. Tudo. Olha, esses... até porque são vários tipos de NRs, que aí o Igor fala de cada uma até se a gente for entrando nelas. Mas hoje, você vai chamar um eletricista para ir lá fazer a parte elétrica, uma infraestrutura para instalar um ar-condicionado. Eu passei por isso recentemente, em alguns condomínios. Se o eletricista não tem a NR10. Cara, não dá para o condomínio contratar. Sabe por quê? O que é NR10? Conta. É um treinamento que o profissional de elétrica ele tem, de acordo com a legislação, é segurança em instalações elétricas. Lá fala de procedimentos de alta, baixa, média tensão, zona de risco, área de risco, zona controlada, a distância que ele tem que ter, cabine primária, o cara tem que saber o que é cabine primária, secundária, o que é... ou que seja... desligar para mexer naquele painel. Eu vou mexer nesse painel. Eu tenho que fazer um bloqueio? Lockout, tagout, né? O bloqueio. Eu tenho que desligar o disjuntor, tenho que colocar um cadeado ali, porque alguém pode ligar de forma acidental e eu estou tendo interação com aquele equipamento, com aquela parte que estava desenergizada, eu não bloqueei e energizou e eu estou tendo contato. Exatamente. É uma preocupação. Então, esse profissional precisa ter esse treinamento mesmo, Kelly. Precisa. Sabia? Eu falei assim, não, gente, falo lá com as meninas, né, as gestoras do meu atendimento administrativo, falo, pede orçamentos, mas já coloca para a especificação. Precisa ter essas... tem que ter NR10. Vai trabalhar em altura? Tem que ter NR35. Porque Você tá demais, hein, Kelly? Você tá quase uma engenheira de segurança. Já sabe tudo. Não, assim, o síndico, ele não precisa saber tudo, porque são
especialidades. Mas você precisa ter uma noção. Precisa ter uma noção de tudo. Isso aí. Para poder gerenciar. Então, assim, eu não sou advogada. Eu não tenho como saber todas as leis, mas eu preciso saber o mínimo de prevenção jurídica para o condomínio, para eu poder conseguir contratar um técnico jurídico especialista naquela área. A mesma coisa a segurança do trabalho. Não tem como eu não tenho uma noção. Perfeito. E aí ir lá e contratar qualquer pessoa de área. Não dá. Eu vou falar, Kelly, você me surpreendeu. Eu já sabia, né? Já sabia. Mas agora eu vi que a mulher tá afinada. Você tá afinada. Porque quando a gente fala de NR, gente, só pra vocês entenderem, tá? Tem uma portaria que fala sobre isso. Sim. 3.214. Não sei esses números. De 1978. Nós não estávamos aqui ainda. Não estávamos. 1978. Ou seja, aí até hoje nós temos 38 NRs. Sim. Norma regulamentadora. Então tem a 1, a 2, a 3, a 4, até a 38. Isso. E quando ela fala da NR35, é o que fala sobre trabalho em altura. Que fala a partir de 2 metros, a contar do seu nível de referência, onde haja o risco de queda, você tem que ter um treinamento específico. Então, assim, ela tem essa base, ela tá tendo essa visão macro e consegue enxergar isso. E você? E você, morador? Fica a pergunta. E vocês? Vocês sabiam de tudo isso? Vocês têm dúvida de tudo isso? A super síndica está aqui para ajudar vocês. Dá todo esse norte, dá toda essa base, dá toda essa orientação para o seu condomínio estar seguro juridicamente, estar seguro preventivamente nas questões de acidente de trabalho. Igor, graças a Deus, de verdade, graças a Deus, eu tenho assim, ali na rede de relacionamento, nesse ecossistema, empresas de muita confiança, assim como a sua. Obrigado. WC, assim como a Ellie Green, assim, sabe? Luana. A Luana. Um beijo. Beijão, Luana. São profissionais que a gente consegue ter segurança, confiança e saber que a gente está muito bem resguardado. Que se acontecer, porque pode acontecer, você previne, mas isso não impede que, né? É para minimizar. É porque o que acontece? Nós estamos lidando com pessoas. Você pode ter tudo documental, mas se a pessoa naquele dia lá, ela fizer alguma coisa que vai além, foge do nosso controle. Se ela for displicente. Se for displicente, foge do nosso controle. Mas a gente tem que entender que a gente tem que estar resguardado de alguma forma. Exatamente. E a gente estar com a consciência tranquila e colocar a cabeça no travesseiro e dormir e falar, eu fiz a minha parte. Aquela pessoa, ela teve treinamento, ela foi orientada. A gente fala muito, quando a gente fala de segurança, não é só questão de papel. Não. Papel é uma evidência daquilo que você fez. Exatamente. Você só registrou aquilo que você... É igual um contrato. Eu aluguei uma casa, aluguei um condomínio, tenho um contrato. É para firmar aquilo que foi acordado. Certo? Aí cada um, dentro das suas atribuições, dos seus direitos e deveres, se responsabiliza. E quando a gente fala de segurança do trabalho, é a mesma coisa. Eu passei as obrigações, as orientações, os procedimentos e assinamos um acordo que eu orientei e que você recebeu essa orientação. E que você tem que seguir esses procedimentos. Você seguindo esses procedimentos vai evitar que você sofra algum tipo de acidente. Exatamente. Independente dele de qual seja. Então, o papel é uma evidência daquele acordo que nós fizemos. Sim. De cavalheiros. Tivemos o treinamento, orientação. Então, você assina que você recebeu essa orientação. Isso. E a gente assina que passou e é responsável por essa informação. Sim. E tá tudo bem. Só que aquela pessoa, a gente também não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não consegue. Igual, nesse momento que você está aqui gravando o podcast. Você tem uma equipe sua. Tem a equipe. Sua equipe está rodando. Tá. Mas você tem as visitas sazonais, semanais, quinzenais. E esse intervalo, quem é que está olhando? Pois é. Tem esse delay. Tem. Então, assim, você é responsável pelo contrato que você assumiu. Só que quando você vira as costas, se a pessoa ela fizer aquilo contra a sua vontade, mas na vontade dela, até mesmo sem intenção, talvez, vou fazer rapidinho. Sabe o rapidinho? Não vai acontecer, ninguém tá vendo. Mesmo. Então, assim, você foi responsável até uma parte que você fez a sua parte. E ela é responsável por não seguir o procedimento. Então, ela foi responsável pelo acidente que ela sofreu. Exatamente. Porque se ela seguir o procedimento, ela evita. Então, assim, a gente tem que ter só esse cuidado, esse carinho. Entender que a gente tem que ter registrado um acordo e assinou. Mas e aí? E tocando até nesse assunto, explica assim pra gente, é importante isso, o PGR.
precisa ser feito? Porque a maioria dos condomínios hoje contrata, como a gente estava falando, né? Sim, uma empresa de facilities, uma empresa, portaria e tal. Quem necessita fazer o PGR hoje? Porque eu lembro que antes, uns anos atrás, tinha que fazer o PCMSO e o PPRA. Aí, se eu não me engano, o PCMSO era da empresa terceirizada e o PPRA era eu vou o te condomínio explicar, que tinha que fazer. Hoje mudou, né, algumas coisas. Então, assim, o PPRA não existe mais, é o PGR, perfeito? São documentos que se conversam. Eu fiz um inventário de riscos no meu PGR e já vou te falar quem tem que fazer, que é o correto, tá? Então, tem o PGR, através do PGR vem o PCMSO. Que é o Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional. Exemplo, eu tenho um ruído do cara do jardim, da roçadeira, barulho. Fiz uma medição, barulho alto, acima de 80, nível de ação, decibéis. É prejudicial à saúde de acordo com o anexo 1 da NR15. Perfeito. NR15 é a parte de insalubridade. Isso. Qual é o exame que vai monitorar esse risco que pode trazer algum problema auditivo para mim? O exame é audiométrico. Aonde que vai falar isso? Dentro do PCMSO. Então, todos os riscos que você levanta, o médico do trabalho, que é o responsável legal pela elaboração desse documento, ele vai pegar os riscos, vai ver quais são os exames, pra gente ver se esses riscos estão refletindo algum problema na minha saúde. Risco físico, químico e biológico. E agora, o emocional, na verdade, né? O PGR é assim, risco químico, físico, biológico, ergonômico, acidente. E agora, riscos psicossociais. Psicossociais. Né? Pressão no ambiente de trabalho, alta carga de trabalho, assédio, aquelas coisas todas. Que infelizmente acontece. Vocês vão ouvir falar muito... Alguém já ouviu falar da síndrome de burnout. Aí a gente fala que a síndrome de burnout é adquirida através de uma subordinação vertical e não horizontal, porque os empresários não têm burnout, tem staff mental, já viu isso? Já. É loucura, né? E mais eu aprendi, na verdade, na última palestra no BNI Smart, que é o grupo que a gente faz parte, e aí o Igor palestrou sobre esse tema. Muito legal. E voltando aqui na sua pergunta, que eu não tô fugindo da pergunta, não estou. Quando a gente fala de indústria, eu estou contratando uma empresa de jardinagem. O que a legislação nos fala? Nós temos que ter um PGR matriz e enquadrar todos esses outros prestadores de serviços dentro do meu PGR, porque a gestão é minha. Eu estou contratando esse serviço. Sim. Até porque eu posso contratar um jardineiro que tem um MEI. E legalmente ele não precisa ter um PGR. Mas tem as fichas MEI, que fala lá dos riscos que ele vai ter naquela atividade dele. E se ele contratar um funcionário, dependendo do risco, ele vai ter que ter um PGR, um PCMSO e tal. Mas muitas vezes o jardineiro, ele é um MEI. É MEI, a maioria. E aí ele não vai ter condições, o que ele paga tal, ele não vai custear um PGR, um PCMSO. E não é tão caro assim, mas a pessoa fala, não. Aí qual que é a responsabilidade? Da administradora do condomínio, quem tá tomando o serviço, então. Fazer a administração e a gestão desses documentos. Contratar uma empresa de segurança do trabalho, por favor, que seja WC Engenharia. Tem várias outras, mas a WC Engenharia é muito legal, é muito top. E aí vai fazer um PGR matriz. Aí eu vou conversar assim com o administrador de condomínio, com o síndico profissional, falar assim, quais os serviços que vocês contratam? Isso. Quais são os profissionais que costumam fazer parte do condomínio para fazer a manutenção? Eu tenho uma empresa de facilities, eu tenho uma empresa de manutenção predial, eu tenho uma empresa de elétrica, eu tenho uma empresa de hidráulica. Mas eu tenho uma empresa que faz mais ou menos tudo isso, tem todos esses profissionais. Ou tenho os profissionais MEIs. Então eu vou criar essas funções dentro do meu PGR, esses riscos, e através desse PGR macro, eu consigo fazer a gestão dos meus terceiros. Que aí consegue cobrar eles, do que eles precisam Aí eu consigo ter o PCMSO, que aí você sabe que você vai contratar um jardineiro, você sabe os riscos dele, você vai saber quais os EPIs que você tem que cobrar dele, porque está dentro do seu PGR. Exatamente. E você vai saber cobrar quais os exames que ele tem que te oferecer. Porque o exame é para saber a aptidão física dele, clínica dele. Por quê? Tem condomínios que os jardineiros eles sobem em árvores para fazer poda de árvore. Não é? Aí ele tem que ter um treinamento de NR35 ou de acesso por corda? Qual é o sistema que ele vai utilizar? Então, olha para você ver como que é grande. Eu já fui em condomínios que é como se fosse um bosque lá dentro. Tem árvore para todo lado. Eu tenho condomínios assim também. Não tem? Tem. Olha que lindo. Agora as APPs. Área de preservação permanente, protegida pela parte do meio ambiente para
para deixar o nosso ar mais puro, mas ter uma qualidade de vida melhor, Sim. ter interação com a natureza. É isso então, mesmo. o PGR, ele tem que ser um macro. É o dono da obra, é o dono do contrato. Então, é o condomínio. Isso. E inserir todos esses prestadores, esses riscos dentro do seu documento. Dentro. Sabe por quê? Porque você já vai saber, antes de acontecer, o que você precisa desses prestadores. Então, a de gente documentação, precisa conversar, viu, Igor? de treinamento, de tudo mais. Aí fala, PGR e PCMSO, são dois documentos que andam muito juntos. Sim. PGR NR1, PCMSO NR7. Sim. E eles se conversam. Só Eles não andam sozinhos. Sim. Mas aí, se o condomínio faz o PGR, o PCMSO é da empresa terceira. Tem que não, é junto do condomínio. É do CNPJ, é isso aí. Ah, tá. Da função, então. E não da empresa. Do colaborador. O que acontece? Quando a gente fala de PGR, é da corporação. Isso. Da organização. Tá, daquele lugar. Local. Daquele CNPJ. Eu posso ter o meu CNPJ nesse endereço aqui, da Supersíndica, funciona... mas a operação funciona aqui. Então, dentro desse documento, eu crio unidades. Então, assim, a Supersíndica tá ali no Mogilar, um exemplo. Isso. Só que ela presta serviço lá na Vila Industrial. Então, assim, a matriz dela tá na Mogilar e ela tem uma unidade de atendimento na Vila Industrial. Dentro do meu documento já vai contemplar isso. A minha base matriz e onde os meus funcionários estão atuando, dentro daquela unidade. Posso ter 2 unidades, 3 unidades, porque esses funcionários vão estar registrados dentro do mesmo CNPJ. Esse é um ponto, tá? O que ninguém leva em consideração é assim. Eu vou fazer um PGR só com os funcionários que estão registrados. Não, eu posso fazer um PGR já prevendo todas as funções que vão existir no meu contrato. É que PGR da construção civil é muito isso, tá? A gente já tem que prever todos os prestadores de serviços dentro do PGR. Que vão entrar lá, né? Todas as proteções... Aí construção civil já é um pouco mais diferente. Todas as... Porque aí tem administradoras, enfim, de vários empreendimentos. E eu já estou prevenindo tudo o que pode vir a acontecer. Uau! Todos os contratos que eu vou fazer. Todas as empresas que eu vou contratar. Todos os profissionais que vão realizar atividade aqui no meu empreendimento. Sim. Fica muito mais fácil, sabe por quê, Kelly? Porque você já sabe antes o que você deve pedir, se você tiver esse documento completo e coeso. Muito melhor. É estratégico. Vou dar um exemplo, que é a moça da limpeza. A moça da limpeza, ela trabalha com água. Ela tem que lavar o chão, o banheiro e tal. Ela tem que usar um calçado impermeável e antiderrapante. Exato. E ela tem que colocar aquele cavaletezinho amarelinho. Cuidado, piso molhado. Porque é uma sinalização. Isso daí já vai estar no seu PGR, já prevendo a atividade de limpeza em áreas molhadas, lavar piso. E lá você vai saber que quando você conta... Imagina um condomínio você pegando agora novo. Novo, zero. Sim, plantação. Os moradores estão pegando a chave, aquela coisa gostosa de pegar o apartamento. Nossa, imagina. Aí os moradores, eles costumam contratar os pedreiros. Sim. Os azulejistas, os eletricistas. É isso mesmo. Gente... Quem são essas pessoas que estão entrando no meu condomínio? Daqui a pouco ele faz um curto e põe fogo no condomínio. Mas não vai, porque o condomínio tem DR, descarga, tem todos os sistemas de segurança para que se tiver alguma oscilação de energia, ele desarma ali e não tem problema de dar um curto-circuito. Tudo bem, já tá assim. Mas... Aí você pegou essa administração no início. Mas tem uma irresponsabilidade. Vou te falar um caso real. Adoro caso real. Mas é isso que é real. E tudo que eu tô falando é real, É real, eu sei. Meu... Olha, a gente assumiu um condomínio em implantação. Aí tá bem nessa fase de obras. Sim. O pedreiro me coloca o balde, a lata ali com cimento no parapeito da janela. E qual andar que é mesmo? 4º andar, 3º andar. E lá embaixo as pessoas passando, de um lado pro outro. Pois é, que Deus protege demais as pessoas doidas, viu? Porque, olha, a lata espatifou lá embaixo. Eu achei que não tinha caído, não. Caiu. Olha só o perigo que Caiu. E se tivesse caído na cabeça de uma criança? Matava. No adulto, qualquer um. Era morte, na certa. Então, assim, realmente, pode dar continuidade, mas é que acontece. Eu falo pra... endossar que o que você tá falando Então, o que a gente tá falando, assim, é condomínio no geral, tá? Aquele em implantação, aquele que você tá fazendo entrega de chave, ou aquele que já tem pessoas, aquele que tem 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Essas coisas vão acontecer em todos eles. Por quê? Quanto mais tempo tem um condomínio, mais manutenção vai existir. Isso é fato.
Quanto mais novo, talvez menos manutenção. Quando tá fazendo entrega, tem coisa pra caramba pra fazer. Muita coisa. Então, se você já fazer um documento, o PGR que a gente tá falando, já prevendo tudo isso, você vai ter um documento completo, Kelly. Porque quando você for contratar um serviço de pintura de fachada, ou de limpeza de fachada, ou de manutenção numa caixa d'água. Limpeza de caixa d'água. SPDA, que é anual. A limpeza de caixa d'água que é semestral. SPDA. O que é SPDA, Kelly? Sistema de proteção contra carga atmosférica. É um sistema de segurança, é um laudo que fala do sistema de para-raio. É muita coisa, né, Kelly? Nossa, a gente tá falando de indústria ou de condomínio? Quanta coisa! De condomínio. Tem muita gente que vai ver seu podcast depois e fala, caramba! Nem sabia. Que é isso? Que palavrões são esses que eles estão falando? Aí vai falar, nossa, a minha super síndica é super mesmo. Olha o tanto de coisa que ela tá se preocupando dentro do condomínio que eu moro pra eu conseguir entrar, dormir, ir embora no outro dia, trabalhar e voltar e meu condomínio estar seguro, estar limpo. Controle de vetores. De pragas. Controle de pragas. Olha só. Não, e aqui em Mogi, que é super rico de tudo, né? Agora tá na época das abelhas. E aí a galera não entende que a abelha, ela é protegida pelo meio ambiente. Sim. Não pode, em hipótese alguma, matar abelhas. Ainda bem, porque nós só estamos vivos, viu, gente? O pessoal que tem medo de abelha, a gente só tá vivo por causa delas. Com certeza. Aí tá lá, uma infestação de abelhas nos condomínios. Não, tem que matar as abelhas, tem que detetizar. Gente, não é assim. O condomínio... Mata a abelha, tá na minha janela. O condomínio responde na pessoa do síndico, até criminalmente. Aí vai Diego que tá em busca dos apicultores. Valeu, Diegão, um abraço pra você, querido. Ele precisou pegar uns 3 contatos de apicultor pra ir lá fazer análise no condomínio, ver de onde tá vindo. Aí abelha. Aí o apicultor explicou, pessoal, aqui em Mogi tem várias que produz mel. Várias colmeias. E aí as abelhas, elas circulam, elas vão e voltam num raio de 2 quilômetros. Então não é que a colmeia dela tá ali no condomínio. Ela tá nesse raio de 2 quilômetros da onde ela tá sendo criada. E vai e volta, é normal, não tem o que fazer. É natural, é da natureza isso, né? Porque, assim, quando a pessoa não tá dentro do ecossistema, ela está no ecossistema, mas ela não entende nada dele, eles acham que tudo é muito simples. É muito, muito simplista, né? Tá com marimbondo, mata. Ai, nossa, uma cobra no parquinho, mata. Ai, nossa, Não, gente. Não é extermínio. Não tem como exterminar. Parece fácil, elimina o problema, né? Mas não é assim. Tem todas as questões ambientais. Tudo. Porque se você reparar, a gente fugiu um pouquinho, voltando, mas é tudo segurança. Tudo segurança. Tudo é segurança. Tudo é segurança. Quando a gente fala, teve um caso, eu não vou falar o nome, é de uma rede bem grande, uma franquia de alimentos fast food. E tem aqueles parquinhos de piscina de bolinha e tal. Eu lembro desse caso. Foi aqui em Mogi. Foi? Aí a criança tava brincando. Décadas atrás. Ela levou uma picadinha. Falou, mãe, levei uma picadinha. Não foi nada não, filha. Foi de novo uma picadinha. A criança... Deu choque anafilático. Veio a óbito. E aí depois foi ver na piscina de bolinha. Tinha um ninho de cobra. Então, assim, porque estava próximo à rodovia, enfim, tem todas essas coisas. Então, não é só você matar. Você tem que saber qual que é a origem. E não pode matar, que é proibido. É ilegal. Aí você tem que pegar ela, chamar uma empresa especializada, fazer a apreensão dela, levar para o centro, né? De zoonose, que seja, o controle que tiver na sua cidade, na sua região. E entender, porque se vocês repararem, muitas cidades elas estão indo para áreas rurais. Exato. E aí a gente está invadindo o habitat natural dos animais. E aí eles vão estar em interação com a gente. Exato. E tem lugar... Eu moro em Guararema. E teve um caso aí anteriormente lá que a onça atravessou a pista. E era bem no lugar que eu fazia o Cooper. Que linda. O problema é que eu voltava Ela foi à noite, né? 10 e pouco, 11 horas da noite. E era o caminho que eu voltava, que eu passava 6 e pouco da manhã. Eu falei, o que eu volto? Vai que ela tá vindo. Vai que é a hora dela voltar e é bem na hora que eu tô passando. Parei de correr. Aí eu vi que exercício não é pra mim. Nossa, olha a desculpa esfarrapada desse Igor. É segurança. Eu tenho que pensar na minha segurança. Mas, voltando aqui, Kelinha. Aí a gente fala, né? Isso é com síndico, com conselho ou com todo mundo?
De quem que é a responsabilidade? De quem que é a responsabilidade? A preocupação. Tem síndico, tem conselho. O que mais que tem dentro do condomínio que faz? Tem comissões. Agora eu tô implantando o sistema de comissão, é incrível, muito bom. Ajuda muito, porque são várias cabeças pensantes. Várias. Isso ajuda demais. Mas falando... Sim. Gente, só pra vocês entenderem como que é muito legal essa área de segurança do trabalho e ter essa interação com a Kelly tá sendo muito importante, porque a gente começa a enxergar... A gente já tem essa noção, porque a gente já trabalha com isso, mas para você que tá vendo, você que é interessado pelos assuntos condominiais, vê que a administração de condomínio é muito além de fazer papel. De fazer uma notificação, de fazer uma multa. Isso é o extremo, porque já teve outros recursos que não teve mais o que fazer, não resolveu, e aquele morador que seja, aí você tem que dar uma multa, porque é a última saída. Isso é um pedacinho de várias atribuições do síndico profissional, né? Sim. Então, quando a gente fala da mulher que tá limpando o piso, o piso tá escorregadio e tá molhado, será que tem aquela identificação? Será que o meu filho sabe no condomínio que quando aquela moça ou aquele rapaz da limpeza, aquele profissional de facilities lá, aquela plaquinha eu não posso passar por ali, é uma área isolada? Exatamente. Né? Que o meu filho pode cair também, mas a pessoa tá fazendo o papel dela, tá sinalizando. E o entorno? E essa orientação? Então, assim, é muito legal. Por que eu tô fazendo essa analogia? Porque quando a gente vê que reflete na nossa família, a gente começa a dar mais importância, às vezes. Impacta muito mais. Muito mais. E se alguém sofresse dentro do condomínio que eu moro? E meu filho presenciar, minha filha, um parente meu pai, minha mãe presenciar isso? Como que eu vou entender? E eu tinha o poder de decisão... do conselho, de mudar esse cenário, de ter aprovado aquele orçamento. Exatamente. Por causa de um voto, perdemos, vai para aquela outra empresa e aconteceu isso. Fala, nossa, eu poderia... Sabe aquela coisa que fala assim, se eu tivesse feito isso... Se já foi. Se já foi. Então, por isso que é bom analisar bem as empresas que vocês vão contratar. Falando em empresas de manutenções em geral, assim, né? Isso. Porque se pensar em alguma empresa de sindicância profissional, acho que não tem que pensar duas vezes, é super síndica, é na veia, é na cabeça a qualquer momento. Nem cogita outras empresas, super síndica. E aí, quando eu vou contratar essas outras empresas de manutenção, tem que fazer uma triagem. Qual que é o histórico dela? Qual o condomínio que você já prestou serviço? Deixa eu entrar em contato com esse condomínio. E aí, foi legal? O cara da hora, prestou bem serviço. Sabe ver aquele histórico? Porque depois que você credencia esse prestador, ele vai estar com você por muito tempo. Exatamente. Que aí você criou a confiança. Então, se aquela empresa... Aí depois você vai questionar valores futuramente, mas se ela já atende tudo e você já virar um contrato recorrente, ao invés de você fizer um contrato pontual, você tem manutenção o ano inteiro. O ano inteiro. Então, aquela empresa de jardinagem me cobrava, sei lá, tantos mil e tal. E se eu diluir isso por ano? Diluir o custo. Essa empresa já vai ser mais fácil de eu fazer gestão de documentação, os treinamentos. Então, se a gente tiver essas empresas com contratos recorrentes, é muito mais fácil de eu fazer a gestão disso. É uma coisa que eu quero deixar aqui como sugestão. Eu sei que você já pensa assim, que você já faz isso. Esses prestadores de condomínios têm contratos recorrentes, porque é mais fácil de você fazer o controle disso. De PGR, PCMSO, LTCAT, qualquer que seja a documentação, os treinamentos, a entrega de EPI, sabe, tudo isso. A manutenção dos equipamentos, porque a manutenção do equipamento, se não tem manutenção preventiva, ele vai quebrar, vai demorar mais, vai ficar mais oneroso, o cara... tudo impacta. Então, assim, o que eu observei nas empresas? Quando você tem prestadores que têm contratos fixos e recorrentes, é muito mais fácil você fazer gestão. As pessoas são sempre as mesmas... Aí você sabe que aquela pessoa treinada, ela já conhece as particularidades do condomínio. Sim. Ela já sabe que naquela laje tem um olhar de ancoragem, ela sabe onde ancorar, já tem um procedimento definido, ela já sabe, já tem aquela prática. E o controle fica muito melhor e você vai prevenir muitos problemas, você vai prevenir muitos acidentes. Fica aí a sugestão para vocês, pensem em contratos recorrentes, porque já fica um custo fixo mensal, isso já fica diluído durante o ano. E me fala uma coisa, é muito porque legal. Aí o PGR é anual, certo? O PGR, de acordo com a legislação, você faz uma revisão a cada 2 anos. Bianual, menos mal. Esses documentos, não é que ele tem uma validade, é um documento vivo.
É estranho falar, né, documento vivo, né? Mas é um documento que a partir do momento que você fez ele, você só vai atualizando, acrescentando, melhorando e vai tendo histórico de tudo que você está fazendo. Por que a gente fala? Quando o documento ele é elaborado por um engenheiro de segurança, você precisa recolher uma anotação de responsabilidade técnica, uma RT. Você não tem como ficar com uma RT vitalícia responsável por aquele documento. Até então, no documento que a gente elabora, a gente fala assim, olha, na visita tal, até que se mantenha as mesmas condições, o documento ele tem a validade X, de acordo com a RT. Boa. Se mudar alguma coisa, algum escopo, ele perdeu a validade ali. Entendi. Você precisa revalidar ele. Claro. E a legislação fala que precisa ter uma revisão a cada 2 anos. Aí se ele vai ter alguma ISO 45003, alguma certificação, aí é 3 anos. Depende do nível do condomínio ou do empreendimento. Mas ele é um documento vivo. Você pode ter revisões nele o ano inteiro. É se mudar a função, se acrescentar uma função, se mudou o ambiente de trabalho, se tem um equipamento que tem agora que não tinha antes, você tem que inserir esse equipamento dentro do documento. Mas os documentos, eles são vivos. Você só vai atualizando de acordo com a periodicidade que o profissional responsável por aquele documento está válido ali na RT. Perfeito. Muito bom saber. Eu até estava aqui pensando qual outro laudo que a gente tem que fazer a cada 2 anos. A maioria dos condomínios nem sabe. Mas o de estanqueidade do gás. Sim, é isso bianual. Nossa. Eu coloco nos meus controles, porque... Tem que ter, gente, para você se resguardar que não vai ter nenhum vazamento de gás nas tubulações, que elas estão totalmente vedadas, enfim. O tanque de estanqueidade também nas tubulações de gás, é isso aí. Por isso que eu associei. Mas é bom a gente saber, é super importante, porque a gente já coloca numa programação, se mudar escopo, lógico, como você falou, aí chama, né, para uma... atualização, revisão, Mas por quê? A maioria dos contratos nos condomínios são anuais. E aí, o que é importante? Fez o anual, fez o PGR, você tá mais resguardado, pelo menos dentro daquele ano, né? Sabe por que eu não falei dos outros documentos, que são vários outros? São vários. LTCAT, laudo de salubridade, periculosidade e tal. O PGR, ele vai te nortear para tudo isso. Para tudo isso, né? O cara tá levantando muito peso, mas vai fazer uma análise ergonômica do trabalho, NR17, vai estar dentro do PGR orientando você a fazer. A gente evidenciou no inventário de riscos no PGR que você tem uma área lá que pode dar direito à periculosidade para uma função X. Um exemplo, tá? Um exemplo. E aí lá vai te nortear que você tem que elaborar um laudo de periculosidade. Então, assim, vamos falar de uma árvore. Uma árvore e tem vários galhos. Sim. O PGR é o tronco. É a base. Top. É a raiz. Ele é a raiz e o tronco. E do PGR vai sair os galhos, vai sair o direcionamento. E onde vai gerar os frutos. Nossa, fantástico. É isso. Aprendi muito hoje. O PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, ele é a raiz, ele é o tronco, ele é a base. Dele você vai enxergar muita coisa que você precisa fazer na gestão do seu condomínio, da sua empresa, do seu negócio. O PGR, eu costumo falar, eu sou da cara da prevenção há 20 anos. Eu tô na área há 20 anos. Comecei como técnico, fiz engenharia ambiental, sanitarista e engenharia de segurança. Sou apaixonado por segurança do trabalho. Nem dá para perceber, né, gente? E o dia que vocês entenderem a importância do PGR na empresa, vocês não têm ideia. É como se fosse uma... sabe o índice sumário e vai te dando passo a passo a receita do bolo? É um PGR bem elaborado. Por isso que tem a diferença dos valores de uma empresa para outra. Mas por que esse aqui é 800, esse aqui é 1.200, esse aqui é 1.500? Porque é uma sopa de letrinha. Eu vou comprar esse que é mais barato, mas ele não vai te atender 100% da sua... Pensa nisso, sempre pense nisso, que vai muito legal. Depois que eu coloquei isso na minha cabeça, é muito legal. Tem que ter uma base sólida, forte, enraizada, para depois você ter os direcionamentos, que são os seus galhos, e os frutos que vai trazer para você. Qual é o fruto da árvore que você está plantando? Saudável? Boa! Não sei. Muito bem. Eu gosto de suco natural ou aquele 0,10% de suco na caixa. Qual que é mais barato? É suco. É suco. É suco. Mas qual que é a qualidade melhor? Qual que Verdade. Não é? Qual que é mais gostoso? Muito boa analogia. Não é? Então, assim, um é mais barato e um é mais caro, mas qual que tem mais qualidade? Quando a gente fala de valor, é isso. É valor.
O valor é custo e valor, né? É custo e valor, é isso daí. Preço e valor. É isso. Qual é o valor que você tá dando para aquilo que você tá comprando? E, pô, gente, negociar segurança... É inegociável. É complicado, né? Eu sempre falo, tem coisas nessa vida que são inegociáveis. A segurança é uma delas. Eu fico muito feliz com esse seu convite, Kelly, porque... acho que muitos moradores, quando vocês começarem a ver e ouvir esse podcast da Super Síndica, falando de segurança em condomínios e tal, vocês vão ter ideia, gente, o tanto de coisa boa que você consegue fazer para o seu condomínio e aqueles exemplos você levar para sua empresa, para o seu negócio. E uma coisa que eu quero deixar também, a gente tem mais tempo, enfim. Não, mas pode... Qual é o impacto positivo, qual é o impacto que você está causando no planeta? Propósitos, né? A gente falou sobre isso esses dias. A gente tem dito muito sobre isso. Isso, né? Quando eu participo de um projeto e eu saio do projeto, eu vejo que não aconteceu. Projeto em obras, qualquer que seja o projeto no geral, né? Porque eu falo de projeto é início, meio e fim. É um projeto, né? E aí você participou desse projeto. Quando você finaliza esse projeto, tudo que você plantou e tudo que você evitou, independente da área que você faça. Sim, que atua. É igual você tá lá por 1 ano. Mas se você plantar um trabalho bom, você vai ficar pelo 2º ano, pelo 3º ano, pelo 4º ano. E a vida não é diferente. Não é. Porque se você não fizer o serviço com segurança, falando em segurança de trabalho, a sua vida não dura nem 1 ano. Não dura. Imagina. Claro, a gente tem todos os outros fatores, religiosidade, espiritualidade, tudo, tem fé... Deus, dependendo da sua religião, ele faz milagre, mas você tem que fazer a sua parte. Claro não, que é. Deixa ali, Deus tá vendo. Porque o cara é pastor, o cara, qualquer que seja a religião. Mas Deus cuida. E a minha parte, gente? Ele cuida. Ele cuida. Então eu posso sair, né? Então eu posso sair, não. Aprontando todas. Eu vou estar lá no terraço, 20 metros. Não, mas Deus cuida. Eu tenho Mas e aí, se eu desequilibrar? Aí, não. Sabe o que fala assim, ó? Mas eu recebi uma orientação, veio uma pessoa, me orientou, falou que era pra usar o cinto, eu não usei. Aí chega o cara lá no céu e fala, pô, Deus, você não... Ele falou, eu coloquei o cara lá pra te treinar. Eu falei com a Super Síndica pra te falar, você não escutou nada, como é que eu não tava te ajudando? Aí também não dá, né? Não dá. Então, assim, só uma analogia, uma historinha que eu falo nos treinamentos também. As oportunidades, elas estão aí. Sim. Quais você está aproveitando para ter um resultado diferente? Isso é segurança do trabalho, isso é prevenção de riscos em condomínios, falando em tudo que você faz na parte de sindicância profissional, né? Tá tudo aqui, gente. É isso que precisa ser feito. E aí? Não, mas isso aqui é mais caro, isso aqui... E quando fala em vidas, qual é o valor da sua vida? Exatamente. Por o INSS saber que a gente tem preço, né? Claro que é. Um dedo vale tanto, não sei o quê. Sim. São as indenizações. Perdi um braço. São as indenizações. Mas e pra você? Pois é. Qual é o valor da sua vida? Então, gente, quando a gente fala em segurança de riscos de condominial ou segurança do trabalho, a gente está preservando vidas. Não é... Vai gerar um custo, lógico, porque tem um trabalho atrás disso. É lógico. Todo mundo precisa sobreviver também. A pessoa se estudou, se especializou para prevenir acidentes. Para servir de uma forma remunerada, mas não deixa de servir. Isso. É um propósito. E, cara, dá valor no profissional. Eu falo assim, gente, obrigado pela oportunidade. Kelinha, mais uma vez, eu falei 50 milhões de vezes, vou falar. Porque, assim, segurança do trabalho, prevenção de acidentes, prevenção de risco, gente... causa um bem para a humanidade. Deveria ser a sociedade. Base mesmo, né? Eu falo. E, infelizmente, a galera... Nos cursos, né? No ensino médio, nas escolas públicas, nas privadas já tem. Falar sobre prevenção de acidentes. Saúde mental. Né? Tipo, tudo tá no nosso meio. Tá no nosso meio, né? Então, assim, segurança do trabalho, ela tá em todos os lugares. Tá na nossa casa. E falando em doméstico, tem que ter muito cuidado também, viu, gente? Muita coisa. Eu vou até aproveitar pra falar... É que a gente fala pra caramba, eu acho Se deixar... Igor, já estendo o convite pra gente trazer outro tema. Muito legal, Kelly. Sabe? Muito legal. Focar em uma área específica ali dentro do condomínio e a gente, trabalhar ele. Já fica o convite. Eu aceito demais. Quando você quiser, estou à disposição de vocês aqui. Obrigado. Mas você sabe que quando eu dava aula, né? Eu acho que eu já contei essa história em algum podcast. Eu conto muito essa história. Se não, atualiza a gente. Eu tinha uma aluninha que ela tinha os dedinhos todos tortos. Se ela estiver assistindo, um grande beijo no seu coração. Eu lembro o seu nome, que é Lívia. Eu não vou falar sobrenome. É a Lívia. Eu tenho guardado os nomes deles, né, até hoje. E ela tinha os dedos todos deformados. Por quê, gente? Porque ela, pequenininha, uns 3, 4 anos, a vozinha dela, ela ficava com a avó. Fazia crochê, tricô, né?
E ela brincando, obviamente, criança, ela pegou a agulha e enfiou dentro da tomada. Tadinha. Então estourou, e aí a energia elétrica, para quem não sabe, né? Você deve saber, obviamente que sabe. A rede, ela entra e ela precisa sair por algum lugar, né? E aí estourou... Ela procura terra. Ela procura o terra e estourou nos dedos dela. E quando ela me contou, né, a história, do jeito dela, tudo, aquilo me impactou. Aí eu engravidei da Bela, bem nessa época. Quando a Isabela nasceu, antes dela nascer, eu falei pro Diego, não, a gente tem que proteger todas as tomadas da casa. Porque criança, a gente piscou, ela tá aprontando. Um brinco, que seja. Antes da Isabela nascer, todas as tomadas da casa já tinha aquele protetor que hoje tem, gente, é super barato. É uma coisa ridícula de barata. E o povo não protege. Aí coloquei as tomadinhas, tudinho, os protetores de tomada. Mas você vê, a gente às vezes só se dá conta de que algo é perigoso quando algo já aconteceu ali perto da gente. Por isso a importância de ter um técnico, né? A importância da sua área, Igor. Porque você estudou para isso, você estudou já para olhar com esse olhar sensível no levantamento daqueles riscos que nós no dia a dia não enxergamos. É algo que a gente nem pensa, nem passa na cabeça. E aí, também já contei até um dia sobre o Steve, que caiu do 2º andar, porque eu não tinha rede de proteção ainda. Porque eu considerava que as crianças não iam cair, porque já estavam acostumados. É o meu cachorro. O meu doguinho lá. E ele viu a gente lá embaixo e tal, tinha acabado de mudar para o apartamento, ele foi lá e caiu. E aí eu falo assim, tá vendo? A gente nunca pensa que vai acontecer com a gente. Nossa família não vai acontecer nunca com a gente. E aí, olha, e a mesma coisa acontece com muitos síndicos. Eles acham que nunca vai acontecer com o condomínio dele. Mas acontece. E aí vem a importância da sua área. Sabe? Por isso que sim, tem valor. Por isso que sim, tem que ser cobrado e o valor justo. Porque a sua área, ela tá para visualizar todo aquele sistema, todo aquele local de forma preventiva de coisas que nem a gente enxerga no dia a dia. Isso é verdade. Eu sei que a gente já tá no finalzinho também, mas só para deixar registrado, que é uma coisa que aconteceu. Eu não me lembro se foi no Rio de Janeiro, aquele morador que baleou o síndico. Ai, foi. Aí a gente tem que começar a pensar e refletir qual é o procedimento de segurança para quem tem porte de arma dentro de condomínio. Pois é. É uma coisa que a gente pode fazer um outro tema, a gente prepara um outro material, mas assim... prepara. E alguém já se preocupou com esse risco? Nunca. Se tem 500 famílias, 400 famílias, quantos lá tem porte de arma? Pois é. E se alguém tiver, sei lá, briga com alguém, será que pode ter um tiroteio dentro do meu condomínio? É uma outra preocupação que eu deixo para vocês pro próximo episódio, quando a Kelly me chamar. Gente, Igor, muito obrigada. Eu fico muito feliz de receber você aqui. Muito obrigado a você. Parceria. Eu agradeço a Deus o dia que eu resolvi entrar no BNI e conhecer pessoas tão especiais, profissionais de excelência, que hoje fazem parte da minha vida e eu posso trazer aqui para compartilhar com todo esse ecossistema que eu amo tanto. Muito obrigada. Obrigado a você e parabéns pelo seu programa, que tá lindo, maravilhoso, esse podcast, essa cor linda que você tem aqui. Parabéns, sucesso e conte com a IWC, com o Igor, sempre que você precisar. Sempre. Beijão pra vocês, tudo de bom. Tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigada.